Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Ampliamos então um tema, um assunto que você acompanha com bastante regularidade aqui no Diário de Vacaria, que é a pauta da segurança pública. Falamos então especificamente da Defesa Civil e para isso, uma das maiores autoridades que temos aqui no nosso estado está aqui no estúdio do Diário de Vacaria, um vacariano natural, na verdade, de Lagoa Vermelha, mas vacariano de coração, certamente. Seja muito bem-vindo, meu amigo Major Souza. Bom dia, Lucas. Bom dia aos participantes aí do nosso Diário de Vacaria. Importante registrar nossa participação aqui nesse espaço tão significativo para a nossa comunidade. Major, importantíssimo a gente fazer uma relação ao fato de termos, o senhor que é natural aqui de Lagoa Vermelha e atuou muitos anos aqui em Vacaria, ocupando uma responsabilidade tão significativa dentro da estrutura do Estado, que é de ser coordenador regional da Defesa Civil. Isso, de certa maneira, permite que a nossa região se sinta mais representada e também Porto Alegre acabe ficando mais próximo de todos os moradores aqui dos Campos de Cima da Serra. A gente pode entender que essa proximidade faz parte de uma questão estratégica do governo do Estado? Com certeza, né? Pós eventos 2023, 2024 e que agora permanecem, né, em menor intensidade 2025, mas com uma recorrência maior. Nós estamos agora, hoje, né, no alerta hidrometeorológico 42, 2025, ou seja, 42 eventos climáticos nesse ano 2025. E no que tange ações estratégicas regionais e microrregionais, as ações do Estado do Rio Grande do Sul, no que tange a investimentos de estruturas, equipamentos e meios, né, pessoas, eu sou fruto desse investimento, né? Eu e mais 5 militares. A coordenadoria era, na verdade, composta por 2 apenas, na época, e com 62 municípios. Então, houve uma reestruturação, ela permaneceu sediada a regional em Caxias do Sul, né, mas ganhou o aporte agora, o quantitativo de 6 militares para coordenar as ações regionais do Estado. E a palavra-chave, né, para toda essa temática é integração. Integração com os órgãos municipais, com os municípios e principalmente com a sociedade gaúcha. Acho que um dos pontos que, quando a gente fala em defesa civil, é importante a gente esclarecer, e eu confesso para você que tenho visto nas ocorrências, já vi em acidentes de trânsito, já vi em incêndios, a gente começa a ver, principalmente aqui em Vacaria, nesse momento, a presença, inclusive, da Defesa Civil Municipal. Qual que é a tarefa principal da Defesa Civil no nosso estado? Hoje, né, nós estamos, em razão dos eventos ainda, realizando muitos diagnósticos no que tange a levantamento de áreas de risco, atuação de forma mais permanente e persistente, tanto em os níveis locais, municipais, como das coordenadorias regionais, serviços que antes não existiam, como são os serviços de permanência, de monitoramento constante nos finais de semana, principalmente quando há alertas, né? Então, há toda uma estrutura e serviços novos à disposição da sociedade gaúcha. E uma atuação mais efetiva, né? E num campo mais estratégico e otimizado no campo da prevenção. Identificar essas áreas de risco, notificar as pessoas que estão em áreas de riscos e fazer o levantamento do que é necessário para mitigar esses riscos é o objetivo principal hoje do nosso planejamento. Uma das coisas que a gente registra, principalmente, inclusive aqui no Diário de Vacaria, a gente teve uma publicação, um material vindo da Defesa Civil, falando sobre alertas climatológicos. Estamos também aprendendo a absorver esses alertas. E um exemplo disso é a questão que muitas vezes o alerta ele é feito e a gente não percebe aqui que o temporal acontece na nossa cidade. Isso é um assunto que a gente precisa entender melhor. Como que a gente pode interpretar esse alerta? Lucas, o que nós observamos é uma mudança cultural, né? Não só estrutural, no que tange aos sistemas de proteção e defesa civil, maiores investimentos em nível local, nos municípios, nas Compidex, do próprio Estado, né? Essa reestruturação, o incremento de profissionais,
E um sistema, a criação do sistema mesmo próprio de alerta, ele é novo no estado. O nosso CODEC, o Centro de Operações de Defesa Civil, recentemente criado através da legislação agora de dezembro de 2024. Então é tudo muito novo. Isso vai mudar a cultura. Nós vamos precisar sim transformar a nossa cultura, porque há um desconhecimento sobre os sistemas e a percepção das pessoas também em relação a esses riscos, né? E nesse campo, né, nós estamos em pesquisa. Nós estamos com uma pesquisa em andamento que se chama Percepção de Riscos e Desastres pela População Gaúcha. E estamos trabalhando com as coordenadorias municipais para a divulgação, para a captação, para poder interpretar realmente qual é a real percepção das pessoas em relação aos riscos. Muitas pessoas residem em áreas de risco, né, não conhecem os sistemas de alerta e monitoramento e às vezes não têm acesso a esses recursos também, né? Porque se nós pegarmos aí uma comunidade, um casal lá, vou pegar o exemplo que um casal que nós visitamos no interior de Farroupilha, né, uma área de risco, né, moram no interior. Qual é o canal que chega até eles? É a rádio tradicional. Os demais meios de informação eles não utilizam. Então tem que ter até a preocupação ao coordenador municipal em ter essa chamada para todos os meios disponíveis quando se tem um alerta a ser propagado, né? E fora isso, trabalhar nas comunidades mais jovens, nas escolas, né, a divulgação dos sistemas, como é que funcionam os nossos alertas, o que significam aquelas cores, né? Porque isso é verdade. Nós fazemos divulgação de boletins semanais e nesses boletins, às vezes, a regra, aliás, é nós estarmos em situação de normalidade. E as pessoas, às vezes, não conseguem... mas isso é um alerta? É um boletim de uma situação de normalidade. Então, há muito que se construir, na verdade. Uma das pontas que a gente acaba percebendo nessa construção toda é que até então o comando da Defesa Civil regional, não regional, mas digo estadual, era na verdade o caminho para que os municípios pegassem as informações. Mas, na verdade, com a chegada da Defesa Civil regional, a gente entende que os municípios menores, como por exemplo a questão de Bom Jesus, Esmeralda, Monte Alegre, que não tem uma estrutura tão preparada para isso, começam a enxergar a Defesa Civil. De que maneira a Defesa Civil vai fazer essa engrenagem funcionar cada vez melhor? Perfeito. Como é um sistema em construção, né, embora ele tenha já a existência mais longa, hein, mas serviços novos estão sendo construídos. Então, nós optamos por fazer um diagnóstico, né? Qual é a situação da nossa regional? Quais municípios têm áreas de risco que demandam atenção? Quais são esses desastres que mais afetam os nossos municípios? Dividir por micro-regionais também, então Campos de Cima da Serra, Hortências, Serra. Há uma diferença geográfica, de clima, de relevo, e que é importante, né, diagnosticar para poder se ter conhecimento e planejar as ações estruturantes para melhorar os serviços, né? Então, primeiro se faz um diagnóstico, depois se traça o plano para chegar, né, nas melhores condições de atendimento à comunidade. E junto, né, de forma concomitante, fazer capacitação dos integrantes, tanto da coordenadoria estadual, quanto das coordenadorias municipais, né? Então, a evolução constante no que tange a preparação, capacidade de conhecimento doutrinário, para poder fazer o enfrentamento dos desastres no momento que eles se apresentarem. De que forma a gente tem alguma coisa no calendário que a gente pode dizer que o município dos Campos de Cima da Serra, a região, se aproxima mais da coordenadoria regional? Sim, o contato é constante, né? Nós temos um grupo agora que nós trocamos informações praticamente diárias, né, com as coordenadorias municipais. Então, o contato, a aproximação já ficou maior. Além disso, nós fazemos 3 visitas técnicas semanais às equipes, né,
Então, cada dupla da coordenadoria estadual visita o município e faz uma visita técnica. Então, conhece, mapeia áreas de risco, identifica dados para sistema de comando de incidentes que possam vir a ser implementados. Então, onde é que é o posto de comando, onde é que é a base, onde é que será o abrigo, esse abrigo tem condições, ele é seguro, o heliponto, hospitais, se tem, não tem, corpo de bombeiros, forças de resposta. Então, nós fazemos todo um diagnóstico. Primeiro uma pesquisa e depois essas visitas técnicas que são realizadas e é onde o diagnóstico é mais próximo ainda da comunidade. Um momento importante que a gente também pode ampliar é que um exemplo dessa conexão é o seminário que se aproxima. Exato. Então, assim, a gente está trazendo informação, né? O senhor nos amplia essa estrutura, esse momento, que é o Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil em Vacaria. O que significa esse evento? Esse seminário visa trazer os primeiros gestores do sistema de proteção e defesa civil, que são os prefeitos e seus coordenadores. Além disso, as forças de resposta. Então, a Polícia Militar, a Brigada Militar, os corpos de bombeiros, bombeiros civis, guardas municipais, enfim, todos os atores, os órgãos estaduais também, demais órgãos estaduais, para conhecer um pouco do que é o sistema de proteção e defesa civil, principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que sempre se conecta à defesa civil é quando ela entra em cena. Geralmente um desastre já está estabelecido. O que a gente está aprendendo agora é que a Defesa Civil está começando a atuar antes do desastre acontecer. Perfeito. E aí a gente começa a entender que existe uma integração do planejamento urbano e rural cada vez maior para que a gente possa ter acesso a isso. E uma das estratégias que a gente tem, como o senhor está falando, é a questão dos mapeamentos que estão acontecendo. Recentemente, uma das comunicações que a gente teve da Defesa Civil é que vocês estavam, inclusive, trabalhando em barragens, para que, se porventura venha acontecer um desastre, aquela situação toda esteja muito mais do que só no papel, mas na prática em condições de responder. Essa é a realidade do trabalho da Defesa Civil? É a realidade. Nós já tivemos 3 simulados agora nesse ano, incluindo barragens, além de visitas, né? Visitas técnicas, conhecendo as estruturas, trocando experiências, né? No contato pessoal com os administradores, as empresas gestoras, né? E até com a participação do órgão fiscalizador, né? Que é o Ministério Público Federal. Também temos um contato permanente e frequente com a Procuradoria ali em Caxias do Sul. E temos agora o próximo simulado, que é o dia 30 de setembro, na usina de Monte Claro, ali aliás, Castro Alves, em Veranópolis. Então, é um sistema que está em funcionamento. E o que é esse simulado, né? Agora esse é um simulado de mesa. É testar e analisar quais as capacidades e vulnerabilidades em caso de resposta a desastres climáticos e que possam ser afetados também por essas estruturas, esses empreendimentos. Um ponto, quando a gente está falando no sentido de descer uma escadinha, do ponto de vista da orientação da Defesa Civil, a gente vai para as autoridades, para as forças de segurança e a gente vai também para a questão da comunidade. Quais são, como que fica a relação da comunidade com a Defesa Civil? Ela recebe informações, a gente está falando do clima, mas tem, por exemplo, um assunto que a gente tem que sempre que destacar, e a gente vai colocar aqui na matéria, que é a questão, por exemplo, do serviço de SMS. É uma coisa que foi implantada aqui no Rio Grande do Sul. Isso está funcionando, Souza? Ele funciona, mas nós precisamos captar, nós precisamos difundir esse serviço para a comunidade. Nós tivemos uma experiência ali em Cambará do Sul, onde nós fomos acompanhar a capacitação dos profissionais de educação no município. Então, lá naquelas pessoas presentes, 200 pessoas, nós tínhamos só 6. Quando nós perguntamos quem que já conhecia o 4199, o Cell Broadcast, 6 pessoas. Então, vê que é muito pouco ainda o conhecimento sobre esses sistemas. Então, a gente precisa fazer uma difusão muito grande, um trabalho de
E aí sim a comunicação social, a questão da imprensa, reuniões comunitárias, criação de núcleos comunitários nas áreas de maior risco, né, para que essa realidade mude. Ela precisa melhorar. As pessoas precisam conhecer essas ferramentas e saber interpretar quando acionadas, né? Porque o Cell Broadcast, por exemplo, quando acionado, ele vai emitir um alerta que é em situações extremas, né? Ou seja, é praticamente definindo algumas ações que são imediatas. Deixe o local, saia desse local, procure abrigo, né? E isso as pessoas têm que estar preparadas para receber essas informações. Nessa forma de preparar as pessoas, a Defesa Civil Municipal, ela trabalha junto com a Defesa Civil Estadual? Trabalha junto. Nós queremos trabalhar muito forte a questão da integração. Nós temos que trabalhar... O exemplo que eu usei de Cambará era um evento do município em que o município disse, olha, nós temos um evento de capacitação, queremos fazer a difusão aos professores e diretores das escolas. Ok, vamos estar juntos lá para apoiar. Então fizemos uma ação, essa já é uma ação integrada. Isso deve ocorrer em todos os municípios. Embora a nossa estrutura tenha sido ampliada e nós tenhamos ainda limitações, mas os municípios podem e devem fazer essas ações de forma rotineira. Esse seminário que a gente vai ter agora, ele é um exemplo disso? É um exemplo disso. Esse seminário, ele vai trazer aqui, veja bem o que nós falamos até agora, mas ele tem a abertura pelo coordenador estadual e pelo subchefe da Defesa Civil, né, o coronel Bueira e o coronel Dias, apresentando os projetos estruturantes e o que está sendo realizado em nível de estado, né? Aí depois nós temos a questão das previsões meteorológicas, com a nossa meteorologista lá do CODEC, que é a Kátia Valente. Ela vai estar no evento? No evento. Olha, aí, na sequência, nós estamos planejando, né, uma fala da Tenente Coronel Ana Maria sobre os sistemas de alerta, que é quem coordena lá no Centro de Operações essas ações. Na parte da tarde, nós vamos falar sobre planos de contingência com o Tenente Coronel Frank, né, e logo após convênios. Então, tem praticamente assim um básico da rotina, do dia a dia da Defesa Civil do Estado e dos municípios, aquilo que é mais latente hoje. Então, o evento acontece dia 8 de outubro. E quando a gente vê essa pauta tão interessante, a gente precisa saber se ele é restrito à área da segurança ou é aberto à comunidade? Não, é aberto à comunidade. Nós pegamos o espaço ali da Casa do Povo, que tem uma capacidade maior, né? Vamos fazer a divulgação agora no Condesus, na reunião dia 25, junto com os prefeitos. Vamos fazer uma fala também da importância da inclusão da Defesa Civil no estatuto do consórcio, né, dos municípios, e os gestores municipais e as forças de resposta. Então, Brigada Militar, Polícia Civil, os corpos de bombeiros, né, os bombeiros civis, enfim, todos os agentes e integrantes do sistema. Souza, para fechar, o que a população pode fazer para facilitar o trabalho da Defesa Civil? A população, assim como nós, integrantes do sistema, nós precisamos de capacitação, né? Mas o que tem a ver o cidadão se capacitar? Conhecer o que tem disponível. Os sistemas de monitoramento, como é que eu acesso, como é que eu cadastro o meu celular lá para receber o SMS, né? E isso está tudo disponível na página da nossa Defesa Civil Estadual, e algumas municipais também têm fazem essa divulgação, né? Então, na verdade, conhecer os sistemas e depois receber o treinamento mínimo, uma capacitação que seja... Ela não demanda uma questão presencial, mas o que eu faço em situação de alerta extremo, severo, aonde que fica o abrigo do meu município, aonde fica o posto de comando, né? Isso é importante saber, que é o plano de contingência. Na verdade, as pessoas precisam ter acesso aos planos de contingência para conhecer e conseguirem adotarem as condutas necessárias no momento do desastre. Esse plano de contingência é feito pelo município? Município. Cada município tem seu plano de contingência, ele precisa ser validado, e isso é um processo importante, ele precisa ser validado junto à comunidade, através da divulgação, né? Então, não basta eu fazer um plano de contingência e ele ficar em nível de arquivo, né? Ele precisa ser treinado
testado para que não haja problemas ou se minimizem os problemas na hora do evento o evento climático ocorra. Muito bem, meu amigo Major Souza, seja sempre muito bem-vindo a participar do podcast aqui do Diário de Vacaria. Sempre muito importante cada uma dessas observações que o senhor traz para nós, para que a gente possa ampliar o trabalho da Defesa Civil, que cada vez mais é reconhecido pela nossa comunidade, né? Sabemos que mundo afora, a Defesa Civil ela faz parte realmente de um processo muito constante na vida das pessoas. Isso, com certeza, a gente está visualizando, né, por diversas maneiras acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. Mais algum detalhe importante para a gente passar sobre isso? Não, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Pelo carinho de sempre, da comunidade também. Dizer que a temática é atual, é recente, ela vem se mostrando que ela não será esquecida, né? E nós precisamos nos preparar para os próximos eventos. Muito bem, pessoal que acompanhou esse podcast do Diário de Vacaria, colocamos sim a Defesa Civil em pauta, já fizemos isso com a Defesa Civil Municipal também, tem aí o registro do podcast com o nosso amigo Matheus e estaremos ampliando cada vez mais. Certamente estaremos nesse evento também, né, pela relevância que tratamos este assunto. Continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria, a qualquer momento a gente volta com mais informações para você. Valeu, pessoal!